Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para superar o término de um relacionamento. Nesse vídeo eu vou contar exatamente tudo o que acontece depois que o casamento acaba, principalmente quando você tem filhos, guarda de filhos, divisão de bens. Eu vou mostrar nesse vídeo tudo o que vai acontecer na vida da pessoa ou o que acontece na vida das pessoas logo após o término de um casamento ou de um relacionamento sério, tá ok? E se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui que a gente está começando esse canal. Você é muito importante aqui pra gente. Clica aqui, começa a seguir, porque você vai receber vários vídeos sobre esse assunto. Curte, deixa o seu like, encaminha para quem você ama e segue a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, eu Matheus Godoy, e eu te espero lá. Bom, bora lá então para o vídeo de hoje. Toda vez que você terminar um relacionamento, você vai passar por um processo que a gente chama de processo de luto. O que é o processo do luto? Para sua mente, para o seu cérebro, para suas emoções, é como se você tivesse viciado naquela pessoa. O seu cérebro ele fica condicionado a tudo aquilo que você fazia com a pessoa. Os telefonemas, as ligações, o relacionamento, dormir junto, passear junto, o sexo, o beijo, o abraço, tudo que acontecia e que quando tem o rompimento passa a não existir mais, o seu cérebro é como se ele entrasse em colapso. Ele fica buscando, procurando tudo isso. E é por isso que as pessoas ficam tão desesperadas, é por isso que as pessoas ficam tão descompassadas emocionalmente. As pessoas chegam a falar muita besteira, fazer coisas absurdas por conta do quê? Porque no momento do término do relacionamento, existe um adoecimento do cérebro. É como se tivesse uma fratura, quebrasse algo dentro da sua mente, das suas emoções e, obviamente, você vai passar por esse processo que é o luto. O processo do luto, aliás, do divórcio, ele é um processo muito mais difícil e muito mais desafiador de ser superado do que o processo quando alguém morre, quando alguém parte para o plano espiritual. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, quando você passa pelo luto da morte, quando a pessoa morre, o seu cérebro, por mais que ele sofra, por mais que ele adoeça, por mais que ele também vá passar por esse processo de luto, ele sabe, ele tem a informação de que essa pessoa não vai mais voltar. Então ele já tem essa informação fixa, lá mesmo que inconsciente, ele sabe que essa pessoa não vai voltar. Talvez isso cause uma dor muito aguda, muito profunda, num primeiro momento, mas depois, com o passar dos dias, com o passar dos meses, o cérebro vai entendendo essa informação. E outra coisa, quando a pessoa morre, você não vai passar por uma dor que é uma dor insuportável, que se chama rejeição. A dor da rejeição é uma dor que machuca muito. Você se sentir rejeitado por alguém machuca, você se sente menos, isso abala a sua autoestima, isso abala o seu amor próprio, o seu senso de valor. É como se você se sentisse que não é importante, como se você não fosse uma pessoa digna de receber amor, carinho, afeto. Então, quando a pessoa morre, lá no fundo o seu cérebro também sabe. Essa pessoa não foi embora porque ela não me ama. Essa pessoa não foi embora porque ela não me quer mais. Mas porque ela morreu, faleceu. Então você não vai passar por essa dor. A não ser se você for uma criança. A criança não entende a morte. A criança,
ela interpreta a morte como uma rejeição. Mas nós não vamos entrar nesse assunto hoje, isso vai ser pauta para um próximo vídeo, tá certo? Então, o que acontece no luto do divórcio? O luto do divórcio, você vai se sentir de certa forma rejeitado ou rejeitada. Mesmo que você tenha saído do relacionamento, mesmo que o outro tenha saído do relacionamento, mas imagine que supostamente você que saiu do relacionamento. Você vai sofrer uma rejeição, por quê? Porque aquela pessoa, ela deixou de fazer algo bom por você. Você tomou a iniciativa de sair. Foi você que quis terminar. Foi você que não quis mais conviver com aquela pessoa. Mas mesmo assim, você também irá passar por um sentimento de rejeição. Rejeição no sentido de que aquela pessoa não fez aquilo que deveria, não fez aquilo que você gostaria, não te devolveu na mesma proporção. Agora, quando é a outra pessoa que vai embora, esse sentimento de rejeição, ele machuca ainda mais. E principalmente, se você já tiver algum histórico na sua vida de outros relacionamentos que você teve, outras pessoas que podem ter ido embora da sua vida, outras pessoas que podem ter traído você, ou mesmo o seu pai pode ter te traído. E como que um pai trai uma filha? Um pai pode trair uma filha um dia que ele fala que ele vai cuidar dela e ele vai embora, se separa da mãe, constitui uma outra família e não dá mais aquela atenção, aquele carinho e aquele amor para aquela filha, para aquela criança. Isso é a primeira traição que você pode ter sofrido na sua vida. Ou então pode ser até a sua mãe, de repente a sua mãe não cumpriu algo que ela falou que ela ia fazer por você, a sua mãe às vezes priorizou uma outra coisa e você passou a não confiar mais na sua mãe. Ali foi uma primeira ferida de traição que você sofreu, de rejeição. Então, quando você passa por essa ferida novamente, né, por essa situação novamente, no luto do divórcio, é como se você juntasse todas essas dores. É como se o seu cérebro pega tudo aquilo que estava acumulado lá, guardado. Às vezes você tinha até esquecido desse momento difícil da sua vida, mas ele está lá. O nosso cérebro, ele não tem o poder de apagar. Muitas vezes você deixa no seu inconsciente. E o que é o inconsciente? Para quem está chegando aqui agora, o inconsciente é aquela parte do nosso cérebro, aquela caixinha, aquele quarto onde ficam guardadas aquelas coisas lá antigas. Sabe aquela caixinha que você guarda com fotos muito, muito antigas, que você nem lembra mais que essa caixa está guardada lá no fundo do seu guarda-roupa? Ou que, sabe aquele quartinho que você guarda umas coisas lá que você nem lembra mais que você tem determinada roupa ou determinado objeto? Esse é o seu inconsciente. As suas memórias ficam arquivadas lá nesse lugar. Mas elas não são apagadas e elas não estão esquecidas. Elas estão lá, de alguma maneira, guardadas. E quando você passa por um processo de separação, você está passando por esse processo de luto, todas essas dores voltam, somatizam, e é por isso que você sente tanta dor emocional. Você não vai sentir a dor emocional apenas do momento que você está passando. O seu cérebro, ele vai buscar o registro de tudo aquilo que você já viveu parecido com essa situação. A gente chama isso de um fenômeno, porque o cérebro é um fenômeno porque o cérebro, existe uma parte do nosso cérebro que não compreende. Uma parte do nosso cérebro, vamos dizer que é até um pouco burro, tá? Mas existe uma parte do nosso cérebro que não sabe o que é passado, presente e futuro.
O nosso cérebro não tem esse discernimento. É por isso que quando a gente lembra de algo lá atrás que nós passamos, uma coisa difícil, ruim, algo que nos machucou, mas isso já foi. A gente sofre no dia de hoje. A gente sofre no momento presente. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe que aquilo já aconteceu, que aquilo já foi. Então você não sofre pelo fato, você não sofre por aquilo que aconteceu. Você está sofrendo por essa memória arquivada, registrada na sua mente, nas suas emoções. É por isso que você está sofrendo. E o porquê que eu sofro pelo futuro? Se ele nem existe, futuro não existe. O futuro ele é apenas uma projeção da nossa mente. O futuro é uma projeção da nossa consciência. Então a gente projeta um futuro, mas na verdade ele não existe. E eu vou te provar que ele não existe. Quem garante que no dia de amanhã nós iremos acordar? Quem garante, que garantias você tem que você estará vivo no dia de amanhã? Que garantias você tem que as pessoas que você ama, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu ex-marido, sua ex-mulher, seu pai, sua mãe, quem garante que essas pessoas estarão vivas amanhã? Então, na verdade, o futuro e o passado, eles são apenas projeções da nossa mente. Só que a nossa mente sofre porque ela não entende muitas vezes essa questão. Quando eu termino o casamento, o relacionamento, a minha mente adoecida, né? Ela vai ficar tentando fugir desse momento que eu estou. Então, como eu estou passando um momento muito difícil, muito desafiador, a minha mente vai querer sair desse lugar. A minha mente fala assim, isso aqui é muito ruim, eu não quero passar por esse término, eu não quero ver o meu ex com uma outra mulher, eu não quero ver a minha ex com outro homem. É uma dor insuportável. Eu não quero ficar longe do meu filho, eu não quero perder esse patrimônio, eu não quero perder esse status. Eu não quero perder essa qualidade de vida ou essa vida que eu tinha em família. Eu não quero perder. O seu cérebro, ele quer segurar isso a todo custo e a todo momento. Porque aquilo dói, aquilo machuca. Ele sabe que está perdendo. Então, o seu cérebro, a sua mente, ele tende a viajar para o futuro para tentar sair desse momento presente. E aí que acontece a tal da ansiedade. E o porquê que a gente acaba se deprimindo? Porque o nosso cérebro, quando a gente passa pelo término, que o cérebro, as emoções estão todas machucadas, é como se quebrasse o disco. Sabe o disco, o disco risca, é como se o disco, para quem é antigo aí, para quem entende o que é um disco de vinil, tá? Muitas pessoas novas aí nem sabem o que é um disco de vinil. Mas o disco riscado, ele fica rodando no mesmo lugar, ele não sai dali. O disco riscado, tal, ele fica ali exatamente naquele mesmo ponto. A nossa mente, ela volta em todas aquelas brigas, aquelas discussões. Por que eu fiz isso? Por que eu fui confiar? Por que eu acreditei nessa pessoa? Por que eu me entreguei? Por que eu me apaixonei? Como que eu pude ter um filho com essa pessoa? Então o seu cérebro, ele fica voltando lá e se questionando, se perguntando. E é por isso que você se deprime. Excesso de passado causa depressão. Excesso de futuro causa ansiedade. Então, o momento do luto é um momento que a gente entende que o cérebro não está no seu estado natural. O seu cérebro está machucado. E para ele se curar desse processo,
tá? Para o cérebro voltar a se tornar saudável, para o cérebro voltar àquela tranquilidade, aquela paz, aquela harmonia, que é o natural para todos nós, né? Uma vida tranquila, em paz, saudável, e não no sofrimento, na dor, na angústia, na ansiedade, na depressão. Então, para que esse cérebro possa se recuperar, ele vai passar por um processo, um caminho que a gente chama de luto, e ele tem 5 fases. As fases do luto são a negação, a depressão, a raiva, a barganha e a aceitação. O que é a negação para o cérebro? A negação é quando você não quer aceitar, você não quer acreditar. Você fala assim, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Não é possível que eu fui traído. Não é possível, não acredito depois de tudo que eu fiz por essa pessoa. Ela me abandonou, ela me traiu, ela me rejeitou. Então esse momento da negação é um momento também de muito sofrimento. Mas essa negação pode vir disfarçada. É quando você fala assim, eu não me importo com isso. Eu tô bem, como você tá? Você terminou o casamento, como você tá? Eu tô ótima. Vida que segue, eu já tô em outra, tô conhecendo outra pessoa, tô saindo, vou cuidar de mim, vou realizar, vou trocar de casa, vou pra academia. Então, isso também é perigoso, porque a negação, muitas vezes, ela vem disfarçada de eu estou ótima, eu estou ótimo, eu estou bem. É um tipo de negação. A gente, para não querer sofrer, para não querer passar por esse caminho, por esse momento que é o luto, e que ele é saudável, desde que vivido com dignidade. Então a negação, ela pode vir dessa forma. E é por isso que é muito, muito, muito perigoso quando as pessoas terminam um relacionamento e já engatam outro. Porque elas não se curaram do antigo relacionamento. Elas ainda estão todas machucadas e feridas. E se ela vai para um novo relacionamento na negação, achando que está tudo bem, achando que ela superou, ela pode cair numa cilada ali na frente e ela vai sofrer ainda mais depois, porque aí vai ser um duplo luto. E após a negação vem a depressão. O que é a depressão? A depressão é o pesar. A depressão é aquele momento que você lembra do que aconteceu, vem as perguntas, você fica se perguntando, você fica reencenando. E se eu tivesse falado isso? E se essa pessoa tivesse falado aquilo? E se eu não tivesse aceitado esse casamento, esse namoro? Como que a minha vida teria sido? Então, esse momento da depressão é o momento que você fica revivendo e ressentindo tudo. E é o momento também que você entra em contato com aquilo que você não vai mais ter na vida. Você não vai ter mais o beijo, você não vai ter mais o abraço, você não vai ter mais o café da manhã junto, você não vai ter mais os sonhos que vocês haviam construído juntos. Sabe aquela casa que vocês iam construir? Aquela viagem que vocês iam fazer? Aquele casamento maravilhoso que vocês iam realizar, convidar os amigos? Aquilo não vai mais acontecer. E pelo fato de você saber, estar entrando em contato que todos esses sonhos desmoronaram, que você não vai mais ter isso, você se deprime. Existe um outro momento do luto que a gente chama de raiva. O que é a raiva? A raiva é aquela explosão de ódio, aquela explosão de que como eu consegui fazer isso com a minha vida. Você entra numa autopunição, você fica se culpando. É aquele momento que você pega o chicote e fica falando para você mesma, como eu fui tão burra assim, como eu pude acreditar nessa pessoa, como
que eu fui tão ingênuo ou ingênua? E você culpa também a pessoa. Você começa a ter aquele sentimento de ódio, de raiva. Você deseja que a pessoa se dê mal. Você deseja o pior para a pessoa. Você quer se vingar. Existe algo dentro de você que está doendo tanto que você quer que essa pessoa pague cada centavo que ela te deve. E eu não tô falando de dívida financeira apenas. Pode ser que essa pessoa te causou também muito prejuízo financeiro, pode ser que ela abusou de você, pode ser que ela deixou uma dívida muito grande financeira na sua vida. Mas eu estou falando da dívida emocional, os machucados que essa pessoa fez em você, os machucados e os ferimentos que essa pessoa causou em você. Isso também você quer que ela pague cada centavo. Você quer que ela pague cada choro que você está tendo. Você quer que ela pague cada oportunidade de vida que você deixou passar. O tempo que você se dedicou a ela. Você quer que ela restitua tudo isso sofrendo. Esse é o momento da raiva. Existe um outro momento do luto que a gente chama de barganha. É aquele momento que você começa a fazer negociações com Deus. Existe um momento do luto onde você diz assim: agora eu vou ser uma nova pessoa. Agora eu vou fazer tudo diferente. Deus, me perdoe. É aquele momento que você vai intensificar as suas orações, as suas preces. É aquele momento que você vai se tornar a pessoa mais assídua do seu culto, da sua igreja, do seu centro espírita, do seu evangelho, enfim, da religião que você pratica. Você vai ser aquela pessoa que mais vai se empenhar. Você começa a negociar com Deus. É como se Deus fosse um comerciante. E você fala assim, pensa assim: Deus, eu sei que eu errei muito, viu? Mas a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e nunca mais o Senhor vai permitir que isso aconteça comigo. Então você começa a fazer barganhas com Deus. Eu vou começar a fazer dieta agora, eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou trabalhar mais. Eu nunca mais vou ter um relacionamento tóxico na minha vida. Então aquele momento de trocas, você mesma ou você mesmo começa a fazer alguns acordos com você. Esse é o momento da barganha, do luto. E o último estágio é o estágio da aceitação. É quando você consegue olhar para esse término, para esse fim, e você fala assim: nossa, eu errei muito, essa pessoa errou muito, isso deu tudo errado, isso deu certo, isso foi bom, isso eu aprendi, eu realmente amei essa pessoa, eu sinto que essa pessoa me amou, ou talvez não, ou talvez foi só uma paixão, eu era só apaixonado por essa pessoa, eu não a amava. Ou às vezes você também vai aceitar que a pessoa não te amava, estava com você só porque ela estava apaixonada ou carente, ou talvez era um narcisista. E quantas vezes também nós somos, às vezes, narcisistas em nossas relações. Muitas vezes a gente acaba ocupando esse lugar, não por maldade, mas também por conta das nossas dores, das nossas feridas emocionais. Então esse momento da aceitação é aquele momento que você começa a entrar em estado um pouco mais de tranquilidade, de paz. Você fala assim: nossa, foi difícil, eu sofri demais, mas eu superei. Eu estou vivo, eu estou viva, eu vou continuar a minha vida. A minha vida não acabou, foi um casamento que acabou, um relacionamento que acabou. Aqueles sonhos acabaram, mas eu estou aqui. E eu posso construir um novo relacionamento, uma nova família,
uma nova vida em todos os aspectos. A minha profissão eu posso mudar, o meu corpo eu posso mudar, a minha mente eu posso me tornar uma pessoa, um ser humano melhor. Então esse é o momento da aceitação. Então lembrem-se, 5 fases do luto: negação, depressão, raiva, barganha e aceitação. Então, nesse vídeo eu trouxe um pouco do que acontece dentro da nossa mente para vocês entenderem, mas eu queria que você entendesse, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Esse luto, essas 5 fases, elas não têm uma ordem cronológica. Não significa que um vai vir primeiro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Não é assim que acontece. Muitas vezes você vai sentir a barganha primeiro, depois a raiva, depois a aceitação. Ou, para outras pessoas, você vai sentir primeiro a depressão, depois a negação. Às vezes a aceitação no meio, aí volta depois para a raiva. E o mais importante, você vai oscilar por essas 5 fases dentro de um dia só. Olha que coisa absurda. Imagine você viver num único dia as 5 fases do luto. Às vezes de manhã você está deprimida, triste. Aí no meio do dia você está feliz, você fala, ai, graças a Deus aconteceu o melhor. Aí de tarde você vê uma imagem na rede social, bate aquela raiva, aquele ódio. Então a sua mente, ela fica assim, ó, é um sobe e desce. E é isso que acontece. A sua mente vai machucando você diariamente. A sua mente vai te dando, é como se a sua mente estivesse dando pancadas no seu coração, nas suas emoções. Então você acorda de manhã e você é bombardeado por essas emoções. E é por isso que as pessoas sofrem tanto depois do término do relacionamento. É isso que está acontecendo na sua mente. É isso que você está passando. Mas entenda, existe uma maneira com muito mais dignidade para você sair disso. Existe uma maneira que você pode passar por esse lugar que é tão escuro, triste. Esse lugar que pode ser muito demorado. Você pode passar por esse lugar mais rápido, com uma luz, uma lanterna, uma lamparina. E isso se chama autoconhecimento, terapia. Toda vez que você vai para um processo terapêutico, uma mentoria, um curso, existe alguém que está ali para cuidar de você, cuidar das suas emoções. E principalmente, quando é uma pessoa que já passou por esse caminho, essa pessoa tem muito mais condições de ajudar você. Essa pessoa já sabe que ali existe um penhasco, que ali tem um leão que pode te engolir, que ali aonde tem aquelas árvores com aqueles frutos deliciosos, tem uma cobra ali, que você pode ser picada, que você pode sofrer sérias consequências se você for por aquele caminho. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, clique em seguir. Se você quiser saber como que você supera tudo isso com um acompanhamento profissional, terapêutico, assim como milhares de outras pessoas já superaram isso com a ajuda de um profissional, é só me chamar no particular, aqui no Instagram, né? Ou seja, nós estamos aqui no YouTube, mas me chama lá na rede social do Instagram, no WhatsApp. E eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo entenda, isso vai passar, isso vai acabar. É um momento da sua vida. Isso é uma página do livro que você está escrevendo. Isso não é o fim da sua vida e, principalmente, isso não determina o seu valor, a sua qualidade
o seu poder, o seu potencial. Isso não define quem você é. Isso é algo que está passando na sua vida. Mas isso não é você. Você é um ser iluminado, um filho, uma filha amada de Deus. E Deus quer que você seja feliz. E eu também. Deixo aqui o meu abraço, o meu beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.